você que segue ligado aqui no nosso site, Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim e agora a gente vai destacar como que ficou o setor de rações desse ano de 2020. Será que a demanda chinesa impactou? Como que o coronavírus aí impactou essa questão? E a gente, para traçar todo esse cenário, fazer um balanço e perspectivas para o próximo ano de 2021, a gente convidou o CEO da Sind Rações, o Ariovaldo Zani, que já está aqui com a gente por Skype. Ariovaldo, seja muito bem-vindo ao nosso site, é muito bom te receber sempre aqui para falar um pouco sobre como que vai ficar aí a projeção para rações e como que ficou esse ano. Oi, Andressa, à disposição sempre de vocês aqui. Bom, Ariovaldo, a Sind Rações divulgou aí que no primeiro semestre de 2020 teve um crescimento de 5,2% se comparado ao mesmo período de 2019. Que fatores que contribuíram para esse crescimento? Bom, basicamente, né, é efeito da pandemia, né? É triste, né, afirmar isso, mas é fato, né? Embora muita gente venha sofrendo, né, sofreu e continua sofrendo com a pandemia, essas novas relações que se impuseram aí por conta de isolamento, né, e de fechamento do comércio, bares, restaurantes, e além, né, da questão chinesa, né, uma grande demandadora de proteína animal, o Brasil um grande fornecedor. Esses fatores combinados, né, que tracionaram a nossa indústria, a cadeia produtiva de proteína animal, e o setor de alimentação animal, né, é um supridor, né, dessa nossa cadeia de produtora de aves, carne de aves, suínos, bovinos, leite e ovos, né? Então, são os principais fatores que alavancaram esse crescimento da nossa indústria produtora, e lógico, né, por conta domesticamente, né, internamente, do auxílio emergencial que acabou sendo distribuído e alcançou, inclusive, não só aqueles que tiveram sua jornada de trabalho e salário reduzido, né, mas também aqueles desocupados. Então, muita gente que há muito tempo não tinha qualquer centavo no bolso. Passaram, então, a ter um dinheirinho e, evidentemente, esse dinheiro foi direto para comprar gêneros de primeira necessidade, alimentos. Então, esses são os principais fatores que puxaram toda essa cadeia produtiva. Ariovaldo, a gente aí tem algumas notícias, você bem pontuou aí com a questão do auxílio emergencial, mas para o próximo ano a gente tem aí uma possível retirada desse auxílio emergencial. Como que isso pode impactar no mercado de rações? E além disso, a gente tem uma alta taxa de desemprego também, causada toda por essa questão do Covid. Como que isso vai impactar? Vocês já têm uma projeção ou vocês acham que a demanda chinesa pode suprir? Olha, no terceiro trimestre desse ano, o auxílio emergencial, em boa parte desse período, ele já foi cortado pela metade. Inicialmente, o valor era de R$600 e passou agora a R$300 até o final do ano. Já se percebeu uma certa diminuição no ritmo de compra, né? Tanto é que no primeiro semestre a nossa indústria de alimentação animal cresceu mais de 5%, enquanto quando você expande isso até o terceiro trimestre, até setembro, você vê uma certa diminuição de ritmo, um crescimento da ordem de 4,7%. É possível, evidentemente, que no último trimestre, esse que nós estamos agora, né, por conta das festividades de fim de ano, né, as pessoas... o brasileiro, inclusive, né, tem esse costume, né, muito embora a pandemia oriente a não haver esses encontros, né, mas o brasileiro acaba por festejar, celebrar, e o consumo de proteína animal, historicamente, no último mês do ano, né, ele é maior. E, por isso, pode haver, sim, aí uma compensação. Enfim, os trabalhadores recebem bônus, 13º salário, e a gente ainda pode apostar num crescimento da ordem de 5%. No entanto, né, respondendo à tua pergunta, para o próximo ano, se, eventualmente, qualquer auxílio emergencial, né, esse diferente e atípico, não for continuado, realmente é uma questão matemática. É possível que o consumo diminua ainda mais, né, por conta dessa dificuldade, né,
nível de desemprego, a economia ainda patinando, né? Muito embora as compras chinesas, né, continuarão, né? A China demorará ainda, levará algum tempo para poder restabelecer aquele plantel de suínos, né, que foi dizimado por conta da peste suína africana. No entanto, apesar deles estarem já se recompondo, né, isso leva algum tempo. Então, a demanda deles continuará em alta ainda. O Brasil, um grande fornecedor, um grande parceiro comercial da China, continuará encaminhando, né, fazendo seus embarques àquele país, mas é possível, sim, que no primeiro trimestre do próximo ano a gente encontre uma redução de ritmo, né? De certo que vai continuar crescendo, mas não no ritmo atual. Certo. A Cindy Rações também projetou aí que a produção bateria recorde nesse ano com 81 milhões de toneladas. Vamos confirmar esse percentual nesse ano, Ariovaldo? Provavelmente, né? São mais de 77 milhões de toneladas de rações e mais de 3 milhões de toneladas de sal mineral, suplementos, né? Principalmente para a bovinocultura de corte. Isso perfaz mais de 81 milhões de toneladas, e é um recorde. Para o próximo ano, você comentou aí que podemos ter um recuo aí no ritmo, né? No primeiro trimestre, isso pode impactar a produção para o próximo ano, já fazendo aí uma projeção mais avançada, Ariovaldo? Sim, conforme antecipei, né? Esse foi um ano a ser celebrado, né? Em função desse crescimento, esse atingimento, né, recorde na produção e um crescimento da ordem de 5% num ano tão adverso, né? Então, há de se celebrar sim. Quando a gente fala que o próximo ano pode ter um ritmo menor, ainda será um ano de crescimento, né? Pelos fatores que nós já expusemos aqui. Principalmente porque a matriz de produção brasileira, né, ela está fundamentada de proteína animal na criação, né, na produção de carne suína, né, e frango. É lógico, né, tem outros setores, né, muito demandadores, a questão das galinhas poedeiras na produção de ovos e a bovinocultura leiteira, além da de corte e tal. Mas realmente, né, o que faz consome praticamente 70%, né, da produção brasileira de rações, é a produção de aves e suínos. Em termos percentuais, o grande crescimento que tem se verificado já há algum tempo, né, e esse ano também se dará, é na piscicultura, né, a aquicultura em geral, que é a combinação da atividade de produção de peixes e camarões. A piscicultura, embora ela é uma atividade ainda considerada recente no Brasil, né, mas tem crescido muito rapidamente, né, e por isso, né, uma série de fatores, né, principalmente relacionados ao processo, né, que hoje está crescendo no Brasil, o modelo de produção integrado, então dá saltos de produção. Evidentemente, o peixe, né, é uma proteína animal que tem o seu espaço e a oportunidade, né, de ser inserido na alimentação. A indústria produtora, como eu disse, integrada ou verticalizada, ela já oferece o produto de uma maneira bastante prática, né, para atender o consumo humano. Então, é uma atividade que tem crescido percentualmente, né, alcançado 2 dígitos. Né? Então, basicamente, esse é o cenário que deve se manter no próximo ano. Certo. Falando aí um pouquinho sobre custos de produção, a gente teve aí um aumento considerável nesse ano dos preços do farelo de soja e também do milho. Isso impactou os custos aí da alimentação, Ariovaldo? Muito, muito. O preço do farelo de soja, do milho, que são os principais insumos da alimentação animal, explodiu, né? Principalmente por conta do câmbio. A nossa moeda desvalorizou muito. O dólar, em média, nesse período aí de um ano, ele valorizou-se 40%, ou a nossa moeda desvalorizou-se 40%, o real brasileiro, né? Isso levou a uma explosão, né, no custo, no preço do milho, do farelo de soja e de outros insumos que nós importamos, somos dependentes, né? São vitaminas, enzimas e outros aditivos nutricionais utilizados nas rações. Só para você ter uma ideia, né? O preço internacional da soja, é uma commodity, né? A soja e o milho,
em dólares, né, num período apurado, de outubro a outubro do ano passado, né, avançou em reais mais de 80%. Em dólares, apenas 14%. No caso do milho, a situação foi mais dramática, né? Naquele período apurado, o preço em reais do milho avançou mais de 70% e em dólares apenas 2%. O preço do farelo de soja aqui no Brasil, né, no mesmo horizonte temporal que eu mencionei aí, ele dobrou de preço. Então é lógico, né, o custo de produção foi a estratosfera. Aqueles produtores, né, ou notadamente exportadores, que têm a receita em dólares, evidentemente minimizaram esse impacto no custo de produção. No entanto, né, aqueles produtores independentes, a gente chama, né, principalmente de aves e suínos, o pessoal que produz ovos, né, que atende o mercado doméstico, então vendem produtos em reais, né, esses sofreram bastante, porque o preço da ração, né, ele quase dobrou de preço, e isso atrapalhou muito, diminuiu absurdamente o poder de compra desses que têm exclusivamente ou predominantemente a venda dos seus produtos no mercado local, né, o doméstico brasileiro. Então, realmente, né, esse impacto foi brutal. Entendemos, né, que o próximo ano existe aí, expectativa de safras generosas, né, globais, eu estou falando, muito embora aqui nós tivemos problemas, né, o atraso, né, nas chuvas, essa estiagem deve trazer algum prejuízo à produtividade das safras, muito embora o efeito do Laninha, né, é menos intenso, né, do que outros fatores. Então, por isso que nós apostamos que no próximo ano haverá, sim, matéria-prima suficiente para atender a demanda da indústria da alimentação animal brasileira, que é a terceira maior do mundo, né? É importante salientar, né, a todos que estão nos acompanhando, que a preocupação com o abastecimento, ela não existe, né? O problema realmente reside nos preços, né? Definitivamente, iniciaremos um próximo ano ainda com preços, né, de matérias-primas num patamar elevado, né, como nós acompanhamos nesse ano. Pode haver um certo arrefecimento, no entanto, né, aqueles preços praticados há alguns anos atrás, a gente pode esquecer, porque já se emprega, né, já se implementa um rally, no caso do milho, né, que a gente chama de agricultura energética versus a agricultura alimentar. Então, essa busca, né, a produção do etanol do milho, biocombustível, né, limpo e tal, acaba, logicamente, né, você adiciona um elemento a mais aí na competição pela oferta do milho, né, e no caso da soja também, esse apetite voraz, principalmente da China, que está recompondo a sua pecuária, né. Então, um ano que se vislumbra aí o próximo ano com preços de milho, soja e farelo de soja ainda num patamar elevado. Certo. E, Ariovaldo, como que fica com a questão assim de rações atuando na questão de tributações? A gente sabe que a tributação é uma grande dor de cabeça. Como que a Cinti Rações atuou nesse ano e como pretende atuar para o próximo? Esse é mais um elemento de dor de cabeça, né? Porque todas as propostas que se vê relacionadas à reforma tributária, infelizmente, sob nossa ótica, né, tendem, né, a tributar a cesta básica de alimentos, né? Então, existe uma série de argumentos, evidentemente, daqueles que propõem essas novas modalidades, né, mas, e tentando justificar isso ou aquilo, mas, no fundo, né, o que se vê é que pode haver, sim, uma tributação e a questão dos insumos agropecuários, né, quando misturados, você produz a ração vai alimentar os animais, que daí vão se produzir, né, o leite, ovos e as carnes, que vão chegar à mesa do consumidor. Então, tudo isso esse é um processo, né, uma cadeia produtiva, que, evidentemente, né, se você tem um elo ou outro, ou toda a cadeia tributada, isso é repassado, é absorvido em parte pela cadeia produtiva, até por conta dessa situação de penúria do consumidor brasileiro, mas, evidentemente, ninguém faz milagre, né? Dependendo do impacto, né, da alíquota, né, que pode ser atribuída aí de aumento, é evidente que isso tem que ser repassado, né? E,
lamentavelmente, o consumidor é que vai pagar também boa parte da conta, né? Então, ainda são expectativas que tem, né, especulações. É evidente, né, os jornais e vocês, jornalistas, nos municiam informações, me parece que a proposta, né, a PEC 45, né, aquela que a comissão mista está mais debruçada, o relator, né, está trabalhando em cima dessa base, que é a que realmente inclui aí na reforma esses tributos federais, municipais e estaduais, e que serão, então, substituídos por uma alíquota. Essa alíquota preocupa se, de fato, ela incidir também nos insumos agropecuários, né? Muito embora os defensores da proposta argumentem, né, na questão dos créditos que eventualmente acumulados serão ressarcidos, a preocupação que nós temos, ou o alerta, é que isso seja, sim, essa restituição, né, desses créditos acumulados seja imediata, seja tempestiva, ou seja, algo muito rápido para recompor o caixa da empresa que desembolsou, né? Recentemente, nós tivemos uma experiência bastante desagradável, eu diria, no estado de São Paulo, onde o executivo optou, né, até por se antecipar e promoveu aí uma reforma administrativo-tributária, né, que culminou, no caso do tributo, do ICMS, né, voltado aos gêneros agropecuários, e estou falando da cesta básica também, por diminuir aí benefícios que o convênio 100, né, que é uma regra nacional entre os entes federativos, que oferece, né, benefícios e incentivos à produção agropecuária no Brasil todo. O Estado de São Paulo optou por diminuir esses benefícios. Então, no final das contas, né, não adianta aqui discutir filosoficamente se foi apenas uma redução de benefício ou se foi um aumento da carga tributária. No final do dia, o que se observa é que os insumos, né, que até 31 de dezembro desse ano corrente eram isentos, passarão, a partir de janeiro, a pagar uma alíquota, recolher uma alíquota de 4,14%, né, de ICMS. Evidentemente, isso vai, né, se reverter no custo e, eventualmente, no preço, né, final, que é a cesta básica de alimentos. Então, existe uma série de tentativas, né, do setor privado em tentar encontrar uma solução para amenizar esse efeito junto ao executivo. No entanto, até agora, né, não surtiu efeito, né? Então, é um exemplo aí de que, definitivamente, essa situação fiscal que se observa, né, em nível federal e estadual, ele leva, né, pelo menos o Estado de São Paulo já tendeu a diminuir, né, a questão dos benefícios e aumentar a carga tributária, né? Isso realmente, se for algo que for distribuído por todos os entes da federação, nós teremos aí um novo cenário, né, na pauta de produtos da agropecuária ou os alimentos, né, que vêm para as nossas mesas como consumidores, né? Enfim, estamos muito atentos, né, porque as perspectivas para o próximo ano, sob o ponto de vista tributário, elas não são muito boas, não, para o setor privado. Ariovaldo, para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o público que nos acompanha aqui e, de antemão, já te agradeço a sua entrevista. A mensagem que eu deixo, Andressa, aos seus telespectadores, né, é que eles se mantenham, muito embora, né, a gente agora, nesse momento de confraternização de final de ano, né, momento de relaxar, descansar um pouco, afinal de contas somos seres humanos, um ano tão difícil e adverso que tivemos, né, mas que continuem atentos, acompanhando, né, os principais canais de notícias, a exemplo de Notícias Agrícolas, né, porque é por aí que vocês informam e recebem as informações, né, mais recentes daquilo que tem ocorrido. E, ultimamente, né, enfim, nós temos sido surpreendidos, principalmente aí por conta das autoridades que, apesar, né, desses momentos de final de ano, acabam publicando, decidindo, né, alguns regulamentos e outros, né, que afetam sobremaneira a atividade agropecuária. Então, é importante se manter atento, né, porque as entidades, né, a exemplo do Sindicações e tantas outras, né, trabalham em prol
né, dos seus associados e de todos aqueles empreendedores do setor agropecuário, de maneira a alertá-los e mantê-los bem informados, né? E, por fim, evidentemente, eu desejo aí a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e tenhamos aí um 2021, né, mais tranquilo, né, mais com menos surpresas, né, menos fatores imprevisíveis, para que realmente a gente possa retomar, né, aquele caminho, né, de recuperação, né, apesar do setor agropecuário continuar sendo a locomotiva desse país vocacionado ao agronegócio. Obrigado. Eu que agradeço. Um próspero 2021 e a gente te aguarda mais vezes aqui, Ariovaldo. Até logo. Bom, você aí acompanhou a entrevista com o CEO da Sindicações, Ariovaldo Zani. Ele reportou aí que a produção de ração deve ter aí um recorde nesse ano com 81 mil toneladas e ele acredita, né, que devemos ter um crescimento de 5% nesse ano e que a demanda chinesa ainda deve continuar contribuindo aí para o setor e também os setores aí de ração que mais demandaram nesse ano foi aí frangos e suínos, seguidos de bovinocultura leiteira e depois bovinocultura pecuária e de corte, né? Ariovaldo também aponta que no próximo ano, o início do próximo ano deve ser bem desafiador, devemos aí ter um recuo aí na demanda, mas que ainda não é descartado aí uma queda no crescimento, a alimentação aí deve continuar crescendo. E outro fator que ele pontuou foi a tributação, que a Sindicações vai continuar atuando para não levar mais dor de cabeça e não levar a aumento de preços nesse setor. Bom, eu fico por aqui, mas antes de encerrar, eu agradeço a sua participação aqui no nosso site e também desejo um próspero 2021 e que a gente continue juntos aqui ligados no site Notícias Agrícolas. Até mais!